Atos 4, a partir do verso 11. Diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, etc. Você pode parar por aí em nome de Jesus. Amados, hoje um pensamento subiu à minha mente. Um pensamento que diz: Deus procura valentes. Procura-se valentes. Você pode hoje fazer cessar essa busca de Deus, apresentando-se a Ele. Mas como é que se apresenta? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar e... Aí que está o grande mistério. Maneja bem a palavra da verdade. Muitos estão dizendo: Deus, eis-me aqui. Mas Deus não os está recrutando para o seu exército. Por quê? Porque eles não manejam bem a palavra da verdade. Não têm conhecimento dos contextos bíblicos. Não receberam a revelação. Não foram para a intimidade com Deus. Porém, Deus continua, como sempre, procurando valentes. E nós vemos por que Deus continua procurando valentes. Nós vemos as pessoas saturarem a nossa alma com informações que eu abomino, tipo: irmãos, nós temos a lei de Deus, a igreja tem a Bíblia, mas nós também temos que nos curvar e obedecer à lei dos homens, não é isso que diz? Por aí é isso que diz, ou seja, isso é covardia. Por isso que Deus está procurando valentes. Será que nessa noite Deus pode achar alguém que se chame Pedro? Talvez não, mas alguém que tenha o mesmo ímpeto de Pedro. É isso que Deus quer. Porque veja, aqui ele vai dizer: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Antecedendo esse texto, nós vamos ver que Pedro e João, eles estão perante o sinédrio, ou seja, eles estão perante as autoridades máximas. Eles estão diante da autoridade. Eram aqueles homens que poderiam prendê-los, eram aqueles homens que poderiam determinar a sua prisão em todo o tempo e nunca mais saírem de lá, quando na verdade, depois deles não aguentarem mais Pedro, João e os apóstolos, eles até prenderam Pedro, não prenderam? Mas Deus demonstrou que um valente não pode ser preso, mandou um anjo lá e soltou Pedro.
E Pedro era tão valente que o anjo deu uma informação para ele: volta lá e continua pregando lá no mesmo lugar, e fala para o povo todas as palavras desta vida, não te cales, maior é Deus. A revelação plena de Deus só vem sobre os valentes. Jesus não precisa de ninguém na retaguarda, ele só precisa de gente na linha de frente. A obra de Deus não tem retaguarda. Quando você está orando, você está na linha de frente. Você está entregando o folheto, você está na linha de frente. Você está falando de Jesus pelo telefone, por carta, seja como for, você está na linha de frente, porque a palavra de Deus não recruta um exército com gente atrás, é todo mundo na frente, todo mundo batalhando, todo mundo guerreando. E Deus continua procurando homens hoje, porque você quer ver que texto interessante diz aqui, no verso 14, no 13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles, o quê? Estado com Jesus. Meu irmão, você pode ser inculto e iletrado, pode ser um burro, mas se você está com Jesus, todos verão que há diferença na sua vida. As pessoas podem olhar para você: aquele camarada ali é burro, nunca estudou matemática, sabe nada de português, mas a diferença é se você andou com Jesus, isso que faz a diferença. E eles, vendo que a intrepidez de Pedro, normalmente quem tem intrepidez são aqueles que estão nas academias, são os homens letrados, os estudados, né? Aparecem nos seus tribunais cheios de eloquência, mas a eloquência deles nem se compara a de Pedro. Julgai aí entre vós, quem que nós temos que ouvir? Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é a pedra angular de esquina que vós, olha a acusação de Pedro na cara do Sinédrio, vós edificadores, porque eles tinham sido a nação para primeiramente edificar, vós edificadores rejeitaram, mas ele foi posto como pedra principal de esquina, ele é o principal. E tem mais: não há salvação debaixo de nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. E você, o que tem dito por aí? Que todos os caminhos levam a Deus? Você conhece outro caminho além do evangelho que conduz o homem a Deus? Se um dia aparecer um outro caminho sem ser o evangelho que conduz o homem a Deus, eu deixo de ser um pregador do evangelho. Eu me recuso, porque Jesus teria me enganado a vida toda. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele é único. E é isso que você tem que pregar. Deus está procurando valente. Não negocie essa verdade. Verdade não é para negociar, porque verdade não tem preço, meu irmão. Pela verdade é que Deus encontra homens valentes para irem até a cruz, para ter a cabeça numa bandeja, para desafiar as celas, porque Deus procura valentes. Você vê que Paulo, lá em Atos 19, os homens vão dizer assim: olha, esse Paulo aí que está pregando na cidade, como era o nome da cidade? Efésios. Tinha uma deusa pagã lá, como é que ela se chamava? Diana. E aí estão dizendo assim: olha, esse Paulo está anunciando que não são deuses o quê? Os que se fazem com as mãos. Ora, irmãos, nossa profissão vai cair em descrédito. Olha a preocupação deles, como sempre é a mesma. Aqui em Atos 4 com Pedro, eles estão dizendo: olha, eles fizeram um sinal notório, nós não podemos negar. Mesmo assim negaram, não negaram? Negaram, disseram que não podiam negar o sinal, que ele botou um paralítico que tinha 40 anos
Desde nascença o homem era paralítico. Pedro e João mandaram aquele homem se levantar. Eles disseram que não puderam negar, mas negaram. Então o interesse deles era pessoal. Aí aqui, lá em Atos capítulo 19, ele diz assim: irmãos, a nossa profissão vai cair em descrédito, ou seja, o nosso salário vai ser diminuído. Se a profissão vai cair em descrédito, não são deuses os que se fazem com as mãos. Juntou um tumulto, a cidade por 2 horas clamou uma frase. Que frase foi essa? Grande é a Diana dos Efésios. Entraram na casa onde os amigos de Paulo estavam, foi um tumulto danado, a polícia da época teve que intervir, foi um quebra-quebra. Tá bem, abrandou-se a situação, muitos diriam, acabou, Paulo saiu da cidade, etc. Nada disso, porque alguns anos depois, Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, a igreja que está em Éfeso, e ele está dando para esta igreja a armadura de Deus. Quando ele passou por lá, ele cumpriu o propósito dele como um valente, ele foi lá para fundar uma igreja e fundou. E tem mais, Jesus vem em Apocalipse 2 e diz, ao anjo da igreja que está em Éfeso, aquela que Paulo, valente, foi lá e fundou debaixo das batinas da Diana dos Efésios. Deus procura valentes. Tem valente nessa noite? Quiseram apedrejar Paulo, quiseram acabar com ele. Depois daquele tumulto, disseram o seguinte, demos um jeito nele. Nada, deram nada. Porque quando Jesus, em Apocalipse 2, está mandando João levar um recado para a igreja de Éfeso, está dizendo assim, eu conheço as tuas obras e a tua perseverança. Paulo era um homem perseverante. Quando ele fundou uma igreja, ele deixou frutos gloriosíssimos. E aquela cartinha que Paulo escreveu para os Efésios, hoje ela é uma fonte de edificação tremenda para as nossas vidas. Procura-se valentes. É isso que está acontecendo. Nós temos episódios, não há como ler todos os textos, todas as referências, mas nós temos uma história de um homem chamado Elias. Já pensou um Elias hoje nas ruas do Brasil? Já pensou? Já pensou? Então pense em você como um Elias hoje. Pensa que Deus não vai achar outro Elias, mas pode achar você. Porque Deus está procurando. Elias tipifica no Antigo Testamento o próprio Deus. E a igreja está remida no sangue de Cristo e na palavra do testemunho, com uma autoridade de pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada nos causará dano algum. Somos deuses. Cadê o diabo? O diabo não pode fazer gracinha diante de quem é revestido, diante de quem Deus chama como filho. Se somos filhos de Deus, somos deuses. Essa é a expressão do Salmo. Não sabeis vós que tem a palavra que sois deuses? Se tu tem a palavra, tu tem tudo, porque está escrito, eles, pois, o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Estamos acima de qualquer principado, qualquer potestade, qualquer bruxo, feiticeiro, guru. Eu dou até o meu sangue para algum bruxo fazer uma macumba para mim, dou fio de cabelo, dou identidade, dou o que eles quiserem. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Deus está procurando gente que faça a diferença. Jesus não está procurando homens para se harmonizarem com este mundo. Ele está procurando revolucionários. Quem se converteu nesse ministério aqui? Você se converteu aqui, meu irmão, porque eu estava pregando amor? Você se converteu aqui porque eu estava pregando revolução. Senão você não se convertia, porque pregando amor tem um monte por aí. Você participou de várias igrejas que todo mundo dizia, Jesus é bom, Jesus é amor, mas aqui não, aqui a mensagem é diferente.
O amor está incutido lá no meio. O Jesus é bom está incutido lá no meio, mas acima de tudo está a revolução, porque Paulo diz que ele nos libertou. Se ele nos libertou, nós éramos o quê? Escravos, tínhamos um Senhor dominando sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que um valente só é expulso quando vem outro mais valente do que ele. Deus está procurando valentes nessa noite para libertar vidas. Não é quem engole palavra, não é quem tem medo de nada nem de ninguém. Pedro não respeitou as autoridades. Eu posso não me chamar Pedro, mas que eu estou perseguindo a mesma coroa que ele, isso eu estou. Paulo não respeitou os conceitos religiosos de Efésios. Eu posso não me chamar Paulo, mas que eu quero imitá-lo, eu quero. Elias chega, olha, Israel está dividido, uma situação muito terrível. Um rei lá terrível. E todo mundo que queria comer alguma coisa, tinha que ir lá buscar no altar de Baal, um deus pagão. E o povo era obrigado a se curvar diante de Baal para pegar um prato de comida. De repente apareceu quem no cenário? Quem apareceu no cenário? Quem apareceu no cenário? Não, Elias não, tem que ser você agora. Diga assim, eu vou aparecer no cenário. Sou eu que vou entrar nessa história. De repente aparece Elias. Olha aí, vocês são 450 profetas de Baal? Tudo bem. Eu fiquei sozinho como profeta do Senhor. Vamos para o Monte Carmelo e vamos clamar o Deus que responder por fogo, esse é o Senhor. E zombou dos deuses pagãos. Faz primeiro o holocausto de vocês, eu vou fazer depois. Vocês são mais, faz primeiro. E eles começaram no paganismo. Arrancavam um pedaço da sua carne, o seu sangue derramando. Se cortavam com lancetas. Se espetavam, gritavam, batiam com a cabeça na pedra, rolavam no chão. Baal nos responde. E Elias diz assim, ó, grita mais alto, hein? Ele é um Deus? Pode ser que ele tenha ido dar uma viajadinha ali, ó. Foi viajar logo ali, de repente ele acorda, pode estar dormindo. Você se chama Elias? Não, mas Jesus Cristo te remiu no sangue dele para você fazer que nem Elias, zombar dos outros deuses. Deus procura valentes para isso, para zombar dos outros deuses. Se Baal é Deus, segui, mas se o Senhor é Deus, vamos para a prova, vamos ver a diferença. Deus está procurando valente. Chega de blá, 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 parte para a ignorância. Sabe qual é a ignorância? Vamos lá, vamos ver quem vai ficar de pé. Uma vez eu tive um confronto com uma dona do adventismo. E ela começou a querer justificar. Eu falei, ó, minha senhora, vamos resumir a história, porque eu tenho muito para fazer. A senhora tem Deus? Tenho Deus. Não tem não, quem tem Deus sou eu. Vamos fazer um desafio aqui? Satanás é vivo ou morto? É vivo. Então hoje à meia-noite ele vamos fazer um desafio. Ele passa primeiro na minha casa, se ele não puder fazer nada comigo, ele vai na sua. Aceita o meu desafio? Não, eu não. Eu falei, pois é, porque a senhora não tem Deus, quem tem Deus sou eu. Tive um confronto com testemunha de Jeová e eu fiz a mesma coisa. Eu disse, amigo, vamos parar de história, porque a discussão não leva a nada, vamos para a prática. Meia-noite de hoje, Satanás vai passar na minha casa. Se ele não puder fazer nada comigo, se eu expulsar ele de lá, ele vai na tua, para ver o que você faz com ele. Você aceita o meu desafio? Eu não. Falei, porque você não tem Deus, quem tem Deus sou eu. Eu é que conheço Deus, sou eu que conheço Bíblia. Quem conhece Bíblia sou eu, não é você. Sem Bíblia, não há Deus. Deus está procurando gente para confrontar. Meu irmão, eu estou aqui com vida, saúde, paz, alegria, esperança e perseverança, e o amanhã está sendo preparado uma fogueira tremenda para a gente assoprar. Mas não vamos assoprar com covardia, porque na obra de Deus covarde não faz parte. Só com valentia. Você tem sido valente? Deus tem encontrado você? Que Ele te encontre mesmo.
Você precisa ser encontrado por Deus. Lá no teu local de trabalho, não, aqui eu não posso falar de Jesus, aqui eu estou trabalhando. Não, não faz isso não. Senão você está cortado do reino de Deus. Deus te colocou lá porque tem vidas morrendo lá e Ele quer salvar vidas lá usando a tua vida. Mas quando eu era do tempo de igreja tradicional, a covardia era essa. Não tinha valente lá. Não, no meu trabalho, ninguém nem sabe que eu sou crente. Porque eu estou lá para trabalhar. Tadinho, né? Como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Existia um homem chamado Eliseu. Eliseu estava lá, na intimidade com Deus. Tudo que o rei da Síria projetava lá não sei aonde no império dele, Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia assim, olha, não passa em tal lugar não, porque o rei da Síria armou uma emboscada lá, tá? É assim, né, que nem o ministério aqui que a gente conhece, né? Mesma coisa. Nós temos um Eliseu em nosso meio. Aí o rei da Síria, não é possível, nós temos um espião no nosso meio, tudo que eu projeto contra o rei de Israel, o homem se esquiva. Reuniu o seu povo, quem é o traidor aqui em nosso meio? Alguém chegou e falou, não, não tem traidor aqui não. O problema é que tem um Deus lá do outro lado, olha, tudo que tu pensa na tua cama de dormir, o profeta Eliseu sabe lá, eu não sei como, mas que ele sabe, sabe. Vamos pegar esse Eliseu, cercaram o homem, no alto do monte lá da choupana de Eliseu. Geazi, um ajudante, quando saiu pela manhã, que viu aqueles carros todos cercando a cabana, meu senhor, o que faremos? Eliseu saiu assim, imagino eu, até esfregando o olho ainda. Faremos de quê, Geazi? Olha aí, senhor, exército imenso. Ah, Deus, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. É assim que acontece com os valentes, sempre maiores são os que estão conosco do que os que estão com o mundo, sempre. Você com Deus sempre é a maioria, quando você é valente. Meu irmão, eu te pergunto, já inventaram a arma capaz de te matar? Eu desafio Satanás, Deus leva a minha voz agora aos 4 cantos da terra, eu desafio Satanás suscitar um assaltante, tirar minha vida hoje ou amanhã ou quando ele quiser, eu desafio. Não inventaram a arma capaz de tirar minha vida, não existe bala perdida preparada para mim, eu tenho uma promessa e eu não duvido do meu Deus. Salmo 91, 7, o que é que diz lá? 1000 ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A questão é que Ele está procurando valentes. Essa é que é a questão. Existiu outro homem chamado Daniel. Esse todo mundo conhece. Esse até o próprio Deus depois vai usar os profetas e vai falar nele. Que homem! Um jovem levado como cativo que fez uma diferença tremenda, mal pisou em terra estranha, já foi fazendo diferença, já foi botando à prova, chamou o eunuco, olha aí, ó, vamos fazer o seguinte, nos dá só legumes, depois vamos ver quem é que está mais robustecido, mais viçoso, e assim entrou na prova, logo caiu na graça lá do eunuco, já foi parar na corte de Nabucodonosor, e diz a Bíblia que quando ele foi interrogado, a sabedoria sobre ele era 10 vezes mais do que os outros do Império Babilônico. Por quê? Por que a sabedoria dele era 10 vezes mais? Simplesmente porque ele conhecia o que nós conhecemos, o Deus da Bíblia. Ele tinha os pergaminhos, ele tinha conhecimento. A nossa sabedoria suplanta em muito a qualquer um. Se sentar no debate com a gente, vai ficar envergonhado. Porque a Bíblia diz, naquele dia, quando você comparecer perante o tribunal, perante o sinédrio, perante os homens, não temas com o que você haverá de falar, porque o Espírito de Deus é quem ministra nos vossos lábios. E a hora está chegando.
A hora está chegando para nós calarmos os falsos mestres, os hipócritas, aqueles que com dolo e com engano estão destruindo vidas. Está chegando porque Deus já começou a nos abrir as portas. Você está na batalha, você está no estudo, você está na oração, você está no clamor, você está crescendo na graça e no conhecimento, você não está duvidando de Deus. Tem uma cova de leão preparada para você, o que você vai fazer com ela? Você vai entrar nela, porque ali é só você e Deus, você nem vai perceber os leões. Cova de leão é ótima, meu irmão, não tem homem para bater na porta. Cova de leão, vale da sombra e da morte, é uma maravilha, porque a promessa é de que Deus estará conosco. Somente um valente pode ser conduzido a uma cova. Somente um valente pode permitir-se entrar num vale da sombra e da morte, porque Deus sabe com quem Ele pode contar. E os que não vão retroceder, os que não vão voltar atrás, Ele sabe. Mas a grande pergunta desta noite é: procura-se um valente, Deus pode te achar? Amanhã você não pode chegar e dizer que todos os caminhos levam a Deus. De repente você tem um emprego muito bom, ganha muito bem, e o teu patrão pode jogar uma palavra abominável sobre você e você concordar com ela, com medo de perder o emprego. Se isso acontecer, o que aconteceu é que você ficou reprovado. Ouviu, mas se tornou, como Tiago diz, somente ouvinte e não praticante. Você tem que praticar a palavra. Tem que crer. Crer como? A ponto de apostar a vida. Porque muitos sinais hoje não estão acontecendo por aí. Porque a valentia já não é a mesma. Muitos sinais já não acontecem. Quando em algum lugar acontecem uns milagres, pronto, flui. Vem gente de tudo que é canto, vem gente de tudo que é lugar. Por que isso? Porque os valentes já não são mais como antigamente. Naquele tempo, quem se convertia era para ser fugitivo do Império Romano. Hoje as pessoas querem se converter para ter uma casa bonita, está achando que Jesus virou empregada. Está achando que Jesus virou peão para construir casa para os outros. O que Jesus tem, meu irmão, não é casinha bonita, não é palacinho nessa terra. Ele tem, como Paulo diz, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus não veio te dar migalha. O preço do sangue dele é a palavra dele, que são os 4 seres viventes diante de Deus. Isso é muito mais precioso do que ele vir aqui para você ter uma casinha própria. Aleluia. Que miséria, que desgraça. Que Deus fútil e barato, que as pessoas estão atrás dele para conseguir um emprego. Ele tem vida para te dar. Procura-se um valente. Que valente? Um valente que entenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que vive a igreja. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar? Minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Deus pode te achar nessa noite? Tem valentes neste lugar? Nós vamos ver isso amanhã. Amém? Quando você pisar no teu trabalho, Deus vai dizer assim: ontem ele me disse que era um valente, hoje eu vou ver se ele é mesmo. Quando você entrar na tua faculdade, entrar no teu colégio, quando você sair no meio da rua, é lá que você vai ter que demonstrar se você é ou não valente. Dentro da igreja, somos todos iguais, estamos debaixo do mesmo teto, mas lá fora as situações serão diversificadas. Talvez você diga: eu não sou valente como deveria ser ainda. Mas a pergunta é a seguinte: você quer ser um valente? Porque tem gente que reconhece que não é e não está nem aí. Não. Nós ainda não somos aquilo que devemos ser, mas queremos ser e alcançar
a estatura do varão perfeito, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, querido? Procura-se um valente. Você foi achado nessa noite? Senhor nos abençoe então em nome de Jesus.